Olá, dando continuidade às nossas aulas. Hoje a gente vai ver um pouquinho sobre medidas de tendência central. Certo? O que é isso, Thomas? O que é medida de tendência central? Pessoal, basicamente a gente vai fazer o quê? De acordo com nossos dados que a gente vai ter, a gente vai fazer algumas outras estimativas, né? Algumas outras análises. E essas análises são as medidas de tendência central. Vocês vão observar aí na página 15 de vocês o seguinte: um textinho chamado Brasileiro gasta em média 27,36% ao dia para almoçar fora. Então esse é o valor médio de um prato de comida, um valor médio, ou seja, é um valor, pode ser pagado um PFzinho R$ 10 e pode se estar pagando num PF aí um valor médio de R$ 100, um exemplo. Então faz-se a média, né? Veio todos os valores de pratos, 40, 50, 20, 25, vê lá todos, certo? Aí você vai fazer o que? Vai somar todos esses pratos e vai dividir pela quantidade de pratos existentes. Então, por isso que a gente faz uma média de valores. Então, acha aí esses 27,36. Tá? Então, por exemplo, a gente vai ter aqui, deixa eu só mostrar para vocês. Valores centrais ou médias de amostra são valores que indicam posição de centralidade, tá? Ou o ponto central da distribuição. Então, se eu tenho lá a distribuição com 10 fatores, no caso 11 fatores, quem é o ponto central? O número 6, né? Porque ele está lá. Tem aqui 5 e 7. Então, vocês veem que o ponto central aqui, se eu tenho 10, caso 11 medidas, né? Partindo aqui de 1, um exemplozinho básico. Eu vou ter quantos números? 11. Qual o valor de ponto central? O 6 aqui. Se eu for juntar aqui, eu tenho 11 números. 11 dividido para 2 dá 10, no caso 5, né? Então 5 mais 5, 10, sobra 1. Então o sexto aqui é o ponto central. E a média aritmética? Simplesmente é isso daqui, pessoal, pode ser dado por A, tá? A média aritmética é o somatório. Vocês aí vão ter o valor em M, pode ser média, tá? N, enfim, não tem importância. Mas a gente vai considerar que vai ser o somatório dos valores, tá? Onde eu vou ter esse e aqui, ó, é a quantidade da posição daquele valor. Por exemplo, 1 aqui ele está na primeira posição, então ele vai ser o x1. Aqui já vai ser o x5, porque ele está na quinta posição, tá, pessoal? Só por isso, não é porque 5 não. Aqui vai ser o x6. Por exemplo, se fosse 10 aqui, fosse 50. Então, continuaria sendo x5 porque estaria dividido de 10 aqui, 20, 30, 40. Então ele seria o que? O quarto termo. Esse seria o quinto termo. Por isso que eu tenho aqui um i, no caso, um i igual a 5, tá certo? Por isso que x 5. Beleza. Aí aqui eu vou ter um que? Um x 11, 11º termo, tá? Vocês vão lembrar aí, termo de PA, de PG, né? Vocês vão lembrar aí do valor de N. Então, continuando aqui, a gente vai ter o que? A média vai ser dada pelo somatório. O somatório é o que? Somar todos os valores, tá? De x e y. Então, se eu tenho 10 valores aqui, então eu tenho que somar todos os 10. Se eu tenho 11, como nesse caso aqui, eu vou somar todos os 11. Certo? No exemplo de vocês vão ter aqui vários valores de tamanho de jogadores de basquete, certo? De 1,95 m, 1,98 m, 2,02, 2,6, 1,92, 2,1, 1,95, tá? Então vocês vão pegar esses dados aqui e organizá-los. Geralmente se pega aqui do menor para o maior, tá? Geralmente em ordem crescente. Então vocês vão pegar aí, mas não tem problema se vocês quiserem colocar um à frente do outro, não vai ter problema não, até porque vai ser uma soma, né? Então se eu pegar aqui 1, 9, 5, por exemplo 1,88,
se eu for somar aqui, se eu colocar esse aqui primeiro, tanto faz. A ordem que não vai alterar o resultado. Então vai lá, você vai pegar, fazer a média, aí vai colocar todos os caras aqui, ó, o A vai ser igual a todos os caras que estão aqui, ó, todos os tamanhos dos jogadores, ou seja, o somatório dos jogadores são quantos? São 12, né? São 12, então 2x12 dividido por quem? O número 12. Então vai ser dividido pelo número 12. Então soma tudo e divide por 12. Aí vai dar o que? Vai dar a média. A média aqui, pessoal, ficou 1,97. Então vocês vão 1,97. A altura média dos jogadores de basquete aqui, dos 12 jogadores de uma equipe, tá certo? Então vocês respondam aí direitinho. Então a média aritmética vocês vão ver na outra página aí, né? Pode ser dado por x também, tá? O x assim, ó. X1 mais x2 mais 3 pontinhos mais xn. Aqui é para dizer que é um enésimo termo, né? Eu posso até ter um enésimo termo. E aqui pode ser até n, né? Tá? Esse aqui é o enésimo termo. No caso aqui meu n é 12, então 12 vem para cá também. Faz-se a divisão. Então aqui ó, x12, xn, e aqui também temos o n. Beleza? Facinho, né? Uma média. Isso aí vocês calculam, por exemplo, uma média na escola. Tá? 3 notas lá que você tem. 8, 7 e 6. Então, se você for calcular a média aqui, somar, você tem que dividir por quanto? Por 3, né? Porque aparecem as 3 notas. Então, você vai somar esse cara e dividir por 3. 8 mais 7 dá 15, né? 15 mais 6 dá 21. Então, 21 dividido para 3 ficou na média, né? Ficou aqui 7,7. Então, a média dessas 3 notas aqui, 7, certo? Vocês vão ter outros valores também. Por exemplo, tá aqui um exemplozinho também, né, da média. Algumas observações, tá? Os eventos, né, ou seja, a quantidade de eventos que aparece aqui, 1, 2, 3, 4. É a quantidade de eventos, tá? Que aparece. Aqui a frequência é a quantidade de eventos que aparecem iguais. Então o 48 aparece 2 vezes, então a frequência é 2. O 51 aparece 3 vezes, então a frequência é 3. O 55 5 vezes, então a frequência é 5. O 58 4 vezes, então a frequência vai ser o que? 4. Ah, professor, mas aqui eu tenho números parecidos. Eu preciso somar isso aqui tudo e dividir por 15? Bem, pessoal, a média dessa forma. Você tem que somar todos os números, tá certo? E se eu pegar esses 5 números aqui, ó, que eu peguei, né? E se eu somar isso aqui e dividir por 5, será que dá uma média igual? Então vocês vão fazer aí no caderno de vocês, vão somar todos esses e dividir por 15 e vão comparar se eu somar todos esses daqui, todos esses 5 e dividir por 5, né? No caso aqui 5 é a quantidade de eventos que é o caso de eventos que estão aqui disponíveis por frequência. A média nesse caso aqui deu 54,4. Então vocês vão comparar, tudo bem? Isso é o levantamento dos pesos dos alunos da classe. Então aqui estão os pesos dos nossos alunos, né? De alguns alunos, né? De alguma classe. Certinho? Bem, aqui agora, pessoal, a média ponderada. Esse 15 ele vem para aqui para baixo, tá? Então a média ponderada, diferentemente da média normal, o que acontece? Vamos utilizar a diferença aqui, é que a gente vai multiplicar pela quantidade de frequência, ou seja, de acontecimento que ocorre. Por exemplo, se vocês observarem aqui, eu vou ter 48 duas vezes, 51 3 vezes, 55 5 vezes. Então aqui ele vai ser o que? 48, então 40x, não, 48 vezes 2 mais 51 vezes 3, né? Eu vou ter um x aqui mais vezes, tá? Pode colocar um pontinho.
para não confundir com 51x. Deixa eu colocar aqui um pontinho. Aí observem aqui, ó, vezes, quantas vezes aparece agora? 55 vezes 5. Aí vou somando com as multiplicações, né? Aí 58 vezes 4 mais 60 vezes, no caso só 60, né? Vezes 1, vou botar 1 aqui. Aqui que a gente faz? Você vai somar pelas frequências também. Você tem que somar as frequências aqui. Deu quanto essas frequências? 2 mais 3 dá 5, mais 5 dá 15, mais 4 dá 14, mais 1 dá, no caso, mais 5 dá 10, perdão, mais 4 dá 14, mais 1 dá 15. Então, me falando no resultado. Então, eu vou dividir por quem? Por 15. Certo? Então, eu vou dividir aqui por 15. Então, aqui eu tenho uma média ponderada, tá? Onde eu utilizo aqui a nossa, a nossa distribuição por frequência, tá? Por vezes que ocorre aquele determinado evento, né? Daquele determinado valor, certo? Compreenderam? Isso aqui vai ser a média ponderada. Deixa eu ver como é que está descrito aqui a média ponderada. A XP. X de P. Vocês vão ver aí. Que é um exemplo, tá? Mas aí no caderno de vocês tem bem explicadozinho aí para alunos de língua portuguesa. Por exemplo, tá lá, língua portuguesa, o cara tirou 7, matemática 9, informática 5. Isso aqui acho que deve ser num concurso, geralmente concursos são assim. Atualidade 6. Então você vai ter um peso para português, língua portuguesa de 4, um peso para matemática 3 e um peso para informática 1 e atualidade 2. Então, português e matemática valem bem mais, né? Os valores valem bem mais do que informática e atualidades, certo? Aí faz o que? Vocês vão analisar lá direitinho, tá? Verificar que a gente fez o mesmo procedimento daqui, certo? Vamos passar aqui agora. Tá aqui, média ponderada. Sim, a utilização dessa média de cálculo mais fácil onde tem um valor médio significativo, pode incluir todos os valores observados. Usado em estatística para o cálculo do desvio padrão, a gente vai ver. Em probabilidade, esta média é chamada de esperança matemática, tá bem? Tá aqui, a gente fez exatamente isso na página anterior. Deu 54,4. Então, a média de peso das pessoas, né, que foram questionadas foi de 54,4 quilogramas, tá? Então aqui o EXI é a mesma coisa daquela média normal, só que eu vou mudar aqui a frequência, eu vou multiplicar pela frequência. E aqui eu vou fazer o somatório da frequência. Aqui, né? No caso daquele deu 15, né? Isso aqui, a cada valor que eu colocava aqui, ó, EX1 vezes F de 1, tá 2. Então aqui é esse F daqui é o 2, F de 1 vai ser o 2. O x1 vai ser esse valor aqui, ó, tá, pessoal? E o f de 1 vai ser esse valor aqui, ok? X2 vai ser esse valor aqui e f de 2 esse daqui, certo? Então vai só colocando f de 3, x de 3, f de 3, x de 4, f de 4 e x de 5, f de 5, beleza? Então, vamos continuar aqui. Beleza, a gente tem aqui alguns exemplos, né, na página, no caso aqui na página 17, né, onde agora resolva a questão a seguir. Então você vai resolver essa questão aqui do Enem, onde o sistema de radar é programado para registrar, então você vai testar aí seu conhecimento sobre a média ponderada, tudo bem? É facinho para vocês verificarem. Lá a gente tem um gráfico da velocidade em porcentagem, e temos aqui a velocidade em quilômetros. Então aqui, ó, em 20 quilômetros foram 5% dos veículos, então são 300 veículos, então você vai calcular quantos, no caso aqui 5 de 20, né? Então 5 veículos tem uma velocidade de 20 km por hora. Se você calcular aqui a porcentagem, né, dos 300 veículos
por hora, então você pode fazer o seguinte: quanto é que vale esse 5? Né? Quanto é que vale? Total 5% de veículos, 5 de 300. Você pode colocar o valor, então pode mexer só na porcentagem também, tá? Não precisa, você pode mexer só com a porcentagem, tá? Então vai ficando aqui assim, por exemplo. Só mostrar para vocês aqui. Ó, então a velocidade, que é a velocidade média, né? Vai ficar aqui. O primeiro veículo estava em 20 km por hora, então 20 km por hora, e foram 5%, né? O veículo em porcentagem. Então, se foi 5%, então coloca aqui em porcentagem. Ah, eu posso colocar 5% de 300? Posso colocar 5% de 300. Dá quanto? Dá 10%, dá 30, então 5% dá 15 veículos. Então, poderia colocar o 15 aqui, ó. Então, 15 veículos. Então, 20 km por hora e 15 veículos. Então, esse aqui seria meu F de I, no caso, X de I, perdão, X de I. E aqui meu F de 1, no caso de 1, né? Perdão. X de 1 e F de 1. Aí mais, aí agora para quanto? 30 km por hora. Aqui eu já tenho X de 2. E eu tenho quantos? 15 carros. Então aqui 15 carros. Certo? Daria, no caso, 15% dos carros, né? Daria quanto? Daria 45, né, carros. 45 carros, por exemplo. Então aqui eu tenho o X2 e aqui o F2. E assim você vai, no final faz o que? Divide pelo que? Aí vocês vão voltar lá no conteúdo e saber por quanto você vai dividir, certo? Bem, continuando, observem aí a mediana agora, que vai ser a mediana, pessoal. A mediana, ela vai ser o que? Ela vai ser a medida de posição onde ela vai ser o valor que ocupa a posição central, ou seja, o meio da distribuição. Lembra o que eu estava falando quando eu peguei aqui o de o caso de 1 a 11, né? Quando eu peguei de 1 até 11, qual vai ser a mediana? A mediana aqui, pessoal, vai ser 6, ó. Aqui vai ser a mediana. Certo? Vai ser o valor de 6. Se eu pegar de 1 a 11 aí, vai ser o valor 6, porque está entre todos os dois valores. Ah, professor, mas se for de 1 até 10, aí eu pego, ó, 5 e 6, somo, dá quanto aqui? Dá 11, né? E divido por 2, dá 5,5. Então a mediana entre 1 e 10 vai ser quanto? 5,5, porque a gente pega 5 e 6, soma e divide por 2. Ou seja, pela quantidade de valores. Então aqui eu tenho série de valores com número ímpar, né? Então você vai só saber aqui, ó. Isso aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 termos. Então a mediana aqui vai ser o termo 1, 2, 3 para cá, 1, 2, 3 para cá. Então vai ser o 11. O 11 aqui vai ser meu mediano porque ele é o termo do meio. Tudo bem? Então eu vou fazer o que? A mediana vai ser o número de termos mais meio, tá? No caso aqui mais meio. Ou então mais 1 dividido por 2, né? Número de termos mais 1 dividido por 2, perdão. Certo? Ou mais meio, tanto faz. Não vai ter diferença. Mas aqui é n mais 1 dividido por 2. Então vou colocar até entre parênteses aqui. Tá mais fácil. N mais 1 dividido por 2. Então se eu tenho n termos, então n mais 1 dá 8. Se eu dividir por 2 é o quarto termo. Certo? Então quem é meu quarto termo? Tem o primeiro termo, segundo, terceiro, quarto termo. Já aqui, ó, quando eu pego uma série de valores com número par, o que acontece? Já conto, né, quantos são os valores e eu pego o n e agora é diferente. Eu vou dividir por 2 mais 1, certo? No caso aqui, vou pegar, se eu tenho 8 termos, então 8, tá, o n aqui igual a 8. Vou dividir por 2, dá quanto? 4. Poxa, 4 é um número par, então não é o quarto termo. Se eu tenho 8 aqui, não é o quarto termo. Ele vai estar o quê? Ele vai estar entre 4 e 5. Por quê? Aí eu faço aqui agora a média com mais 1. 8 dividido por 2 mais 1
vai ser 5, certo? Então eu vou ter o que aqui agora? Eu vou ter o valor entre 4 e 5, ou seja, entre o 4 e o quinto termo. 1, 2, 3, 4 termos. E aqui o quinto termo. Então, observem. O valor entre 4 e 5 vai ser o valor médio entre 11 e 12. Então, eu vou somar 11, tá aqui, né? 11 mais 12. E vou dividir por 2. 11 mais 12 dá 23. 23 dividido por 2 dá 11,5. Que não tá aqui, né? Mas ele vai ser o que? Vai ser a mediana quando o meu número for par. Certinho? Ficou claro? Espero que tenha ficado. Então, a mediana geralmente é usada quando a distribuição apresenta resultados extremos muito discrepantes. Então, quando é muito distintos, por exemplo, o valor de 2 e um valor de 100 mil, muito discrepante, né? Então, temos aí a mediana, tem a média lá desses dois valores, certo? De acordo com a quantidade de termos, sempre de acordo com a quantidade de termos. Vamos continuar aqui. Isso vocês vão acompanhando no livro de vocês na página 17, tá? Tem alguns exemplos aqui, façam a leitura certinho. Por exemplo, aqui, se a gente utilizar o mesmo número de basquete, aí vocês vão colocar em ordem crescente, do menor para o maior, 1,86 até 2,08. Dessa vez vocês vão ter que colocar, tá? Na primeira lá, quando a gente vai calcular a média, não é necessário. Mas aqui é necessário. Por quê? Porque vai ficar os termos 1,95 e 1,97. E a média vai ser quem? Vai ser 1,95 mais 1,97 dividido por 2. A mediana, desculpa. Vai dar quanto? 1,96. Que vai ser a mediana, né? Ou a quantidade mediana de um conjunto, né, de valores aí que aparece nessa discrepância aí que vocês têm. Então, sempre colocar em ordem ou crescente ou decrescente para poder calcular a mediana. Sempre fazer isso. Se eu jogar os dados tudo igual, tudo doido, não vai dar problema. Vocês têm que colocar a partir da mediana, né, em ordem crescente ou decrescente. Verifiquem se é ímpar, mais fácil de calcular, né? E verifiquem se é par. Se for ímpar, vocês contam aí os valores, dividem por 2. Ele vai ser o termo ali, o próximo termo. Se eu dividir, por exemplo, 11 para 2, vai dar 6, no caso, 5,5. Então vai dar 5 e sobrar 1, né? 5 de cada lado e vai sobrar 1. Então é aquele sexto termo, certo? Mais fácil de fazer. Mas se tiver um número par, então vai ser a média desses dois números, né? Que está entre ali. Por exemplo, se for 10, vai ser a média entre o quinto e o sexto número, certo? Vai ser a média entre os dois. Soma e divide por 2, tá bem? Bem, agora a gente vai ter a moda. Pessoal, a moda é o que mais aparece, certo? A moda é a tendência que mais aparece. Então, o que mais aparece lá? Aquele topzinho, aquela calça diferente lá, aparecendo na primavera-verão, né? Agora primavera-verão, estação primavera-verão. Então é moda porque é o que mais aparece aí no público, né? nos eventos. Então, pessoal, é o valor dominante de uma distribuição. Numa série são os valores que ocorrem com a maior frequência, ou seja, mais vezes, onde eu tenho um conjunto de valores que pode apresentar mais de uma moda. Então, eu tenho plurimodal. De que maneira eu tenho plurimodal? Observe. Aqui eu vou ter 48, 49, 50, né? 3 vezes, 55, 58, 59, 60. A moda aqui fácil, né? Ó, aparece 3 vezes e o restante só aparece uma. Então, a moda vai ser 50. Já aqui a gente vai ter o que? 4, 5, 6, 4. Então, já tenho 2, 3, 4. Beleza. E aqui eu tenho 5, 6. Olha o 5 aparecendo também aqui. Eu vou fazer até assim. 5, 5, 5. Se eles dois aparecerem a mesma quantidade de vezes, então quer dizer que a moda é 4 e 5. Então por que aqui apareceu o 4 apareceu 3 vezes e o 5 também apareceu 3? Ah, professor, mas se o 5 tivesse aparecido apenas 2, então a moda seria quem? 4. Certo? Se eu não tivesse esse número aqui 5, ó, por exemplo, então a moda seria aqui apenas o 4. Belezinha? Facinho, né?
Bem facinho. E quando eu não tenho valores que se repetem? Então, 2, 4, 8, 16, tá? Quando eu não tenho valores que se repetem, então se fala que é amodal. Amodal, porque não tem moda, né? Não tem valor que se repete, então não tem moda. Para ter moda tem que ter pelo menos duas repetições. No caso aqui, se tivesse só 2,50, ainda teria a moda e a moda seria 50. Mas se eu não tivesse nenhum 50, só um, na verdade, desculpa, não tivesse nenhum outro valor que se repetisse, eu não teria minha moda. Certinho? Tudo bem? Então seria um amodal. E se eu tiver duas modas, né? No caso aqui, ó, esse outro caso aqui, eu tenho também um valor chamado bimodal. Vocês vão ver aí na página 18 do livro de vocês, bimodal. Aí apareceu duas modas, né? Tem um bimodal, certinho? Vocês vão fazer aí as questões de 1 até o 7, tá? O 8, né? Vamos ficar só uma questão de 1 até o 8. Na próxima aula a gente vai ver medidas de dispersão. Tudo bem? Aí variância, aí vem o desvio padrão que a gente já mencionou, certo? E assim a gente já finaliza o nosso conteúdo, bem rapidinho esse conteúdo. Então, agradeço a atenção de vocês, revejam, leiam o conteúdo de vocês, é simples, estatística, né? Esses valores de estatística é simples, então façam as questões, é muito interessante. Para vocês fazerem leitura de gráfico, o Enem pede muito, então façam, tá? Qualquer dúvida, entre em contato comigo, estarei no chat, certo? Para tirar dúvidas. Obrigado pela atenção de vocês, até uma próxima.